Esses dias que nós estamos aqui, nós estamos falando sobre a cidade. O Rafael não tem só vulnerabilidade, tem gente bonita como meu filho João José. Certo? Daqui é o João José, um cristão militante, lutador. Isso daqui é a minha amada esposa também, que nasceu lá na região. Nós estudamos juntos no prézinho, na SEI. Daqui são meus dois enteados, Lucas Gabriel, que cortou o cabelo, estava com o cabelo enorme, agora cortou. E o Daniel.
Também o Parque São Rafael não tem só vulnerabilidade, também tem muita gente ligada à arte. Ali na região tem um grupo chamado São Mateus em Movimento e Ópino, que trabalha com grafite, o pessoal é muito bom. Aquela série da Globo, que era de mulheres negras, que passou, esqueci o nome agora, mas foram eles que fizeram o cenário, tudo. Antônia. Obrigado. Aqui também é um grupo Artes Ações, que tem parte do pessoal ligado à Batista do São Rafael, que é a Mônica, a Jade, o Rogério. Também o pessoal trabalha com teatro, o Bruno, que é fotógrafo. Aqui são algumas fotos da Casa de Cultura Projeto Gente, que é um projeto cultural que a gente desenvolve lá desde 2006. E aí temos escritores, temos pessoas que trabalham com o meio ambiente, temos pessoas ligadas ao teatro, pessoas ligadas à música, a balé e dança e outras coisas. Temos também o projeto Pé no Chão, que é um projeto também financiado pela Missão Aliança, quem participa é o pastor Nelson, o Paulo. E como toda a periferia tem muito espaço no campo de várzea, né? Que a gente traz uma discussão que o espaço da cidade é um espaço também que apresenta a contradição da questão de gênero. Um espaço, sobretudo, da mulher, onde muitas vezes a mulher não tem acesso ao campo, e o espaço do boteco, que é onde a mulher também não tem acesso. E o Parque São Rafael faz parte dessa realidade das grandes cidades. Aqui é o Conselho Tutelar São Rafael, onde estou lá desde 2011. Aqui é a conselheira Fátima, que é parceira da Rede Igreja Amiga da Criança, e vem da área do CONSEG, que é o Conselho de Segurança. Aqui é a Silvia, que vem da Pastoral do Menor, Carmen, que vem da Pastoral do Menor, e Edna, que vem da área do Movimento de Habitação. Como que nasceu a Rede Igreja Amiga da Criança? Em 2011, nós fizemos um evento que chamava Rafa Cristo. Esse evento surgiu porque o pessoal da igreja entendia que a prefeitura dava muito pouco espaço para as igrejas poder fazer parte na festa do São Rafael. O Parque São Rafael fez 52 anos esse ano. E nesse ano do aniversário, nós unimos igrejas junto com o pastor Nelson, o pastor José dos Santos e outras diversas igrejas para a gente fazer um show que chamaria Rafa Cristo. E aí nós conseguimos reunir várias pessoas, inclusive o pessoal da Igreja Católica, Missão Nacional, diversas igrejas. E aí nós fizemos o primeiro evento. Depois que nós fizemos esse primeiro evento, algumas coisas começaram a passar na minha cabeça e de outras pessoas, falando assim, se a gente conseguiu reunir as igrejas para fazer esse Rafa Cristo, será que a gente não conseguiria reunir as igrejas para desenvolver algum projeto vinculado ao Conselho Tutelar e à proteção da criança e do adolescente? E aí nós fizemos esse foi o primeiro encontro, onde nós tivemos também Parque São Rafael não tem só vulnerabilidades. Aqui é o José Eduardo, ele é cineasta, tem filme premiado pelo Ministério da Cultura e outras diversas lideranças. Esse daqui é o José Januário, é um cordelista da nossa comunidade. Esse daqui é o José Cândido, né? Quando eu falo que a região de São Rafael tem grande ligação com o ABC, quando o Lula, nos anos 80, foi preso, o sindicalista que ficou no lugar do Lula foi o José Januário, e ele é lá do bairro. E aí nós fizemos esse primeiro encontro e lançamos essa Rede Igreja Amiga da Criança. A Rede Igreja Amiga da Criança, ela tem por objetivo desenvolver projetos preventivos. A gente entende que, por mais que a igreja tenha paixão por investir em casas de recuperação, a gente entende que investindo na criança, a gente vai fechar as casas de recuperação. Por mais que a gente fique emocionado e até chora quando a gente vai servir a população em situação de rua, a gente entende que servindo o adolescente, a criança e o adolescente, a gente está impedindo que se aumente a população em situação de rua. Então, o foco são trabalhos preventivos. Para isso, a gente se organiza através de multiplicadores, que a gente oferece curso de formação, e esse multiplicador ele vai desenvolver dentro da sua comunidade, na linguagem que a comunidade dele entende, uma discussão com a sua igreja e com o seu grupo sobre proteção da criança e do adolescente. E como a gente costuma dizer lá, a gente ama aquelas irmãs pé de fogo. Porque as irmãs pé de fogo, elas são pessoas que são referência dentro da sua comunidade, são liderança na sua igreja, e muitas vezes ela consegue traduzir a proteção da criança e do adolescente numa linguagem que às vezes nós como técnico não conseguimos. Temos uma atividade que nós fazemos de 2 em 2 anos que chama Pastor Amigo da Criança. E o objetivo dessa atividade é premiar simbolicamente pastores e lideranças
que desenvolve projetos que sejam relevantes, que possam ser modelo para outras igrejas também. Também promovemos eventos da Rede Igreja Amiga da Criança, onde tem café, bate-papo, onde a gente convida pessoas para estar falando e dando formação para esse grupo. Resumidamente, entre as ações que a gente desenvolve também a parte de orientação jurídica, já registramos projetos de várias igrejas que estavam sem registro. Também trabalhamos com construção coletiva de projetos. Na rede tem pedagogos, tem psicólogo, tem assistente social, e aí o que nós fazemos? Muitas vezes a entidade não tem estrutura para formatar um projeto para concorrer a um edital. E aí nós reunimos essas entidades e construímos um projeto genérico, onde cada entidade depois vai poder especificar o seu objetivo específico e o seu contexto, mas pelo menos toda a estrutura do projeto a gente tenta ajudar as entidades nisso. Também trabalhamos com banco de doações. Muitas vezes surge, como já surgiu, uma doação da Prefeitura de São Paulo que queria doar cadeirinha de SEI. No projeto que nós atendemos, não tem necessidade dessas cadeirinhas. Mas sempre quando surgem doações, aí nós vemos dentro dos nossos parceiros qual deles tem interesse de receber a doação, e aí a gente passa essa doação direto e nem faz a intermediação. Também fazemos compartilhamento de ferramentas, metodologias, e desenvolvemos algumas campanhas que nós vamos mostrar para frente. E temos encontros de formação e intercessão. Campanha mais importante, que é a central do trabalho da Rede Igreja Amiga da Criança, é a divulgação do Disque 100. Nós temos procurado divulgar em todas as igrejas o trabalho do Disque 100. Vocês conhecem o trabalho do Disque 100? Disque 100 é um número ligado à Secretaria Nacional de Direitos Humanos. E basta você ligar o número 100 em qualquer lugar do Brasil e você pode fazer denúncia sobre qualquer tipo de violação dos direitos humanos, não só com relação a criança e adolescente. Geralmente, quando o governo divulga o Disque 100, ele liga muito à ideia de abuso sexual. Mas isso é uma armadilha que o governo tem, até para não entrar nas estatísticas os outros tipos de violações. Mas qualquer tipo de violação de direitos da criança e adolescente, você pode ligar o número 100 em qualquer lugar do Brasil. A ligação é anônima, você não precisa se identificar. E qual a importância desse número? Que quando você faz essa denúncia vai para o órgão que é responsável por aquela demanda e para o Ministério Público. Então, é praticamente impossível dessa denúncia não ser averiguada. Se for uma denúncia, por exemplo, contra uma pessoa idosa que é vítima de violência, essa denúncia vai para o Ministério Público e a assistência social que é responsável por cuidar do idoso. Se for violência contra a criança, essa denúncia vai para o Ministério Público e para o Conselho Tutelar. E a pessoa não precisa se identificar. Também lançamos uma cartilha chamada O Pastor Tem uma Criança Chorando, derrubando o muro do silêncio diante do abuso e exploração sexual de criança e adolescente. E essa cartilha, uma das coisas que nós discutimos no grupo foi que, para a gente entrar na igreja, a discussão moral é bem mais fácil. A igreja ela não se interessa em fazer discussão sobre a não moradia, porque ela não entende que a falta de moradia pode matar a criança em uma chuva. A igreja ela tem dificuldade de fazer discussão sobre o não acesso à creche, porque às vezes ela não entende que esse não acesso à creche pode levar essa criança a morrer porque a casa vai pegar fogo porque a mãe saiu para trabalhar. E quando você aborda a temática ligada à questão moral e sexualidade tem a ver com a questão moral, a igreja abraça isso rapidamente, né? Como eu estava discutindo com o pastor, qual é o nome do pastor? Luiz, lá no nosso passeio, para a gente ver como essa questão moral é muito pesada entre parte dos evangélicos, basta a gente analisar a bancada evangélica. A bancada evangélica ela tem duas pautas. Não ao casamento de pessoas do mesmo sexo e sou contra o aborto. Aí você pergunta para o deputado, mas o que você acha sobre a redução dos juros? Não concordo com o casamento homossexual. Deputado, o que você acha sobre a questão do financiamento da habitação? Não concordo com o aborto. Então, são os dois discursos, sobretudo morais, que a igreja ela tem mais facilidade para abraçar. Então, quando a gente decidiu fazer essa campanha em torno da prevenção do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, foi uma porta que a gente conseguiu para entrar nas igrejas.
Lembrando que, ainda que a questão do abuso e exploração sexual seja grave no Brasil, os dados comprovam que a questão de negligência é muito maior e pode deixar impactos tão graves na criança como este. Outra articulação que nós fizemos com a rede foi muito positiva, foi a eleição para o Conselho Participativo no ano passado. O Conselho Participativo foi um sistema que a Prefeitura de São Paulo criou, onde cada subprefeitura pode eleger os seus conselheiros, e esses conselheiros vão determinar o que vai ser prioridade dentro da política pública. E o maior avanço que a gente conseguiu, que aqui está a irmã Marli Lima, a irmã Marli Galina, pastor Edísio e Fátima, dos 16 conselheiros do nosso distrito, 4 nós conseguimos eleger, e o maior avanço que eu creio que esse conselho trouxe para a nossa região foi conseguir levar para a prefeitura a demanda que era a construção de um hospital. E a prefeitura aprovou para a construção do ano de 2015 a construção da primeira UPA na nossa região, que vai ser no bairro do Jardim São Francisco. Aqui são eventos que nós fizemos para arrecadar fundos. Nós reunimos pessoas de todos os projetos e fizemos uma noite onde quem projetos trabalha com música tocou, quem trabalha com dança dançou, e todos os eventos, toda a verba arrecadada aí foi dividida para as entidades. Esse baixolão que está ali foi 700 e poucos reais e foi comprado com essa verba. E temos alguns outros parceiros também da Rede Igreja Miguel da Criança, que são alguns encontros que foram feitos. E aí eu quero centrar mais atenção em um dos projetos que a gente está desenvolvendo, junto com o meu trabalho lá no Conselho Tutelar da Fátima, que é o projeto que chama Conselho Tutelar Sem Medo. Gostaria de perguntar para vocês, para quem sabe não fala, que figura que você vê nesse slide aqui? Uma criança de costas. Certo, o que mais? Uma mulher distante. Uma criança de costa, uma mulher negra, o que mais? Um rosto? Estou confuso, meus irmãos, me ajudem. Eu vejo um gnomo. Eita! Tem pastor. Acho que uma criança é com a mão esticada, assim. Todo mundo está conseguindo ver a criança? Sim. Todo mundo está conseguindo ver o rosto? Sim. Figura do Conselho Tutelar, eu acho que se assemelha muito com essa figura que está ligada à área da psicologia chamada Gestalt. Que necessariamente, quando a gente olha para o Conselho Tutelar, eu não vou fazer essa pesquisa aqui, senão a gente levaria um tempo, a gente não vê a mesma coisa. Que a gente olha no Estatuto da Criança e Adolescente, sobre o Conselho Tutelar, a gente vê uma coisa. E quando a gente olha para a realidade das crianças e adolescentes, e como a família vê o Conselho Tutelar, como a rede de proteção vê o Conselho Tutelar, a gente enxerga outra coisa. E vou voltar aqui depois. E aí nós percebemos o seguinte, que todas as vezes que a gente recebia uma mulher no Conselho Tutelar, essa mulher chegava quase chorando, e a criança já chorando. E o discurso dessa mulher era assim, olha, eu estou morrendo de vergonha de estar aqui no Conselho Tutelar. Eu nunca vim no Conselho Tutelar. O senhor pode puxar meu nome, que o senhor vai ver que o meu nome não está no Conselho Tutelar. Eu não sei para que enviaram meu nome para cá. E a sensação e a realidade do contexto era que o Conselho Tutelar é quase como uma delegacia. Só que não tem ninguém armado por enquanto. E aí nós fomos fazer uma pesquisa com crianças das igrejas e das escolas sobre a imagem delas, o que era o Conselho Tutelar para elas. E aí eu quero ler alguns depoimentos para vocês ouvirem. O Conselho Tutelar é quando a gente falta muito para a escola, a gente vai para lá. Conselho Tutelar eu não sei o que é. Conselho Tutelar, toda criança tem um pouco de medo, pois ela pensa que vai ser levada para lá e nunca mais vai voltar. É um orfanato, né? Criança que maltrata a mãe e o pai
e xinga os colegas são enviados para o Conselho Tutelar. Conselho Tutelar é um lugar que as crianças vão e não voltam mais. Conselho Tutelar é onde uma pessoa ajuda a outra. Eu sei. Minha mãe me disse, Conselho Tutelar é para a criança mal educada. Lugar que a criança desobediente e que não respeita os professores é levada. É tipo um abrigo para a criança mal criada. É um negócio onde ficam as crianças que faltam na escola e não obedecem a mãe nem o pai. É um lugar para as pessoas que desobedecem a mãe e o pai. É um lugar de criança que desobedece os pais ou a mãe maltrata eles. É para aluno desobediente. É para aluno que leva muita convocação. Não sei o que é o Conselho Tutelar. Para criança desobediente. Não sei o que é o Conselho Tutelar. Conselho Tutelar é castigo. E aí, parte desses depoimentos estão nesses desenhos. E aí, esse desenho, essa criança, ela falava para mim que o Conselho Tutelar era um lugar onde a mãe levava a criança que não obedecia e depois conversava com o conselheiro e lá ficava várias criancinhas. Esse daqui, ele dizia assim que no desenho dele, aqui ele tinha rabiscado a lousa. E aí ele falava um monte de coisa para a professora colocava ele no castigo e aí ele era enviado para o Conselho Tutelar. E o que eu observo é que esse não é um problema só da criança, é um problema de grande parte da população brasileira. E aí eu fui dar uma estudada sobre o que será que gerou essa imagem do Conselho Tutelar. Por que o Conselho Tutelar é desse jeito? E eu li um texto que eu aconselho depois vocês buscarem na internet, que chama Você Sabe Com Quem Você Está Falando, do Roberto da Mata. Creio que alguns já conhecem. Roberto da Mata é um antropólogo contemporâneo. Ele, quando foi estudar a sociedade brasileira, ele tenta explicar por que a cidadania é tão difícil de existir no Brasil. Um dos princípios da administração pública é a impessoalidade. Eu não posso atender a Dona Maria porque a Dona Maria é minha amiga. Eu atendo ela porque ela é uma cidadã. E ele fala que um dos problemas de existir cidadania no Brasil, ou porque a nossa cidadania é fraca, é porque nós temos a cultura do que você sabe com quem você está falando. O que acontece? Se o cidadão chega até a porta de algumas delegacias, provavelmente ele vai ser tratado quase como o ladrão. E não sei se o ladrão deveria ser tratado assim. Mas se você falar para o delegado, você sabe com quem você está falando com o filho do juiz fulano de tal, o tratamento será outro. Porque a cidadania não está baseada na cidadania, mas está baseada na sua etnia, está baseada na sua origem econômica e por aí se vai. E aí ele diz assim, que a cultura do que você sabe com quem você está falando já é uma cultura autoritária no Brasil. Que existe dois tipos de cidadão, o cidadão que é da classe X e o cidadão que não é considerado cidadão. Depois, para entender um pouquinho mais, vou ler um pouco sobre Marilena Chauí. Aí Marilena Chauí ela vai abordar sobre o mito da cordialidade. Que ela diz assim que o brasileiro tem muito costume de dizer que aqui é uma sociedade pacífica, onde os negros, alemães, japoneses, chineses, todos vivem em paz. E o Brasil é uma potência que pode ser referência para a sociedade. Só que quando você vai ver as estatísticas policiais, como o Bebeto falou ontem, você vai ver que aqui morre gente como se fosse uma guerra. Se você for olhar como que foi o processo de libertação dos negros que vieram escravizados da África, você vai ver que houve extermínio, que houve quilombos. Se você olhar como os movimentos sociais são tratados, geralmente são tratados à base da polícia, da borracha. E se você observar mais detalhadamente, a gente percebe que o cidadão, quando vai num serviço público, muitas vezes, em muitas situações, o que está do lado de lá não entende que é aquele cidadão que paga o salário dele. E a primeira palavrinha que você recebe na cara quando você vai em muitos departamentos públicos é o artigo 133 do Código Penal. E por incrível que pareça, é o Código Penal, não é o Código da Criança e Adolescente, não é o Estatuto do Idoso,
Né? Porque eu acho que deveria ter um artigo do Estatuto da Criança e Adolescente em cada ECA. Deveria ter a lei da educação em cada escola pública, né? E aí, quando você chega, você recebe isso de bem-vindo. Desacatar funcionário público no exercício das suas funções, ou em razão dela, dá pena de 6 meses a 2 anos de multa. Isso, segundo Marilena Chaui, esses detalhes mostram o quanto a sociedade brasileira é autoritária. Nosso país é um país autoritário. Ainda que ele vende o mito de um país extremamente democrático e tolerante. Basta a gente ver que de cada 10 jovens mortos na periferia, cerca de 8 desses jovens são negros. E quando a gente analisa todo esse contexto autoritário, e aí eu ainda destaco assim, a relação com o Poder Judiciário. Poder Judiciário é uma caixa preta, onde quase ninguém, a população não tem acesso. É mais fácil você conseguir falar com o Papa do que com o juiz da sua cidade. Promotor, a gente sabe que é uma figura que aparece nos jornais, geralmente ligada ao Código Penal, não promotor civil. E o Estatuto da Criança e Adolescente, o Conselho Tutelar, no senso comum da população, está muito ligado ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário tem esse ranço também autoritário que tem nas demais expressões da sociedade brasileira. E aí, quando nós vamos conversar com a população, a primeira coisa que a gente procura falar é que o Conselho Tutelar é a mesma coisa que o PROCON. Vocês concordam ou discordam? Alguém tem medo de ir no PROCON? Alguma mãe fica envergonhada quando vai no PROCON, o pai? Polícia passa mais... A Globo passa mais reportagens sobre o PROCON ou sobre o Conselho Tutelar? PROCON é um órgão administrativo, como é CETEM em São Paulo, não sei o nome da companhia de trânsito aqui em Curitiba. Ele é um órgão administrativo, é um órgão independente, não é judicial, e o papel dele é a defesa. É a defesa do consumidor. E o Conselho Tutelar é a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Quando a gente vai buscar lá no Google Imagens algumas coisas sobre o Conselho Tutelar, o Estatuto da Criança e do Adolescente, sempre a ideia que se passa do Estatuto é que ele faz com que a criança desrespeite a mãe e o pai, é algo negativo para a sociedade brasileira, enquanto o Código de Defesa do Consumidor não tem uma imagem tão pejorativa. Outra coisa que a gente sempre destaca ao conversar com o pessoal é que o Conselho Tutelar é um órgão que age sempre que os direitos da criança forem ameaçados ou violados. Só que tem um coordenadora pedagógica comprometida percebeu que o menino ficava isolado, fez um relatório de 4 folhas, mandou de novo para o hospital da região. A senhora pode esperar que a senhora vai receber a ligação. Passaram os anos, ele entrou na primeira série. Primeira série, a escola mandou outro relatório. E aí, a mãe ficou esperando. Quando ele chegou no 9º ano do ensino fundamental, ele se especializou em mandar professor de licença por depressão. Ele olhava para a lousa, ele não conseguia enxergar nada que estava lá.
E ele falou, a única forma de eu ser protagonista nessa sala é infernizar a vida de todo mundo. E é isso que eu vou fazer. Como ele não sabia ler nem escrever, já estava no 9º ano, a escola não sabia mais o que fazer com ele e mandou ele para onde? Para o conselho tutelar. E aí chegou ele, a mãe dele envergonhada, daí o conselheiro perguntou para ele, Zezinho, você sabe ler? Não. Sabe escrever? Não. Sabe bagunçar? Muito bem. E aí ele é mandado para o CAPS, com uma requisição de urgência. Lembrando que existe o CAPS AD, CAPS infantil e CAPS adulto. E aí ele passa por uma avaliação psiquiatra. Esse psiquiatra diz assim, olha, essa questão de saúde que o Zezinho tem, deveria ter uma intervenção médica no máximo até os 7 anos. Como agora ele já está na adolescência, não tem mais o que se fazer. E aí o Zezinho, que teria direito a ter uma avaliação médica, tomar medicamento, aprender a ler, aprender a escrever, ter uma boa relação com seus amigos da sala de aula, ele passou toda a adolescência dele sendo violado e ninguém conseguiu ter uma ação preventiva ou interventiva com a situação dele. E aí, um dos problemas que eu acho que a gente tem para entender a relação do conselho com a sociedade é que os direitos, eles podem ser violados por ação. E a televisão, sempre quando passa o conselho tutelar, relacionando a violação dos direitos com a ação da família que agrediu, a ação da família que matou. Mas não passa muito o conselho tutelar vinculado à ideia de violação por omissão. O Estado, quando deve garantir o direito da criança, ele não garante, ele está sendo omisso e violador de direito. E aí a gente pega algumas imagens para dar exemplo quando o conselho tutelar deve ser acionado. Sábado no hospital eu não consegui enxergar um médico. Catarata? Não, foi falta do médico mesmo. Todas as vezes que uma criança, um pai vai no hospital ou vai numa UBS, não tem médico, o direito da criança está sendo violado? Conselho tutelar pode ser acionado? Sociedade aciona? Então vamos. Professor Chiquinho, professor Maluce, professor Luiz, ausente, ausente, ausente. O menino está na 7ª série do ensino fundamental e desde a 5ª ele está sendo professor de física. Isso é violação de direito? Pode se ligar no Disque 100? Escola não tem merenda de novo. Quem é o sujeito? Professora, eu sei, é o prefeito. Violação de direito. O que mudou nessa frase? É frequente o descaso com o ensino público. Escola caindo aos pedaços. Aí eu quero dar um exemplo prático. Não precisa falar ainda não, tá? Tem uma escola que a gente trabalha com ela e fui discutir com o Grêmio qual que era a prioridade que o Conselho Tutelar deveria intervir naquela escola. E o que é mais importante para um adolescente, gente? Merenda? É um negócio que não é esporte, que ele não se move muito. O que é? Internet. Para o adolescente ter internet, ele ganhou o mundo. E aí o Grêmio falou assim, olha, a sala de informática tem que quebrar há 3 anos. E a promessa para ser consertada o ano que vem. Isso é violação de direito? Que existe uma legislação no Estado de São Paulo que diz que o governo deve garantir, e o Brasil assinou um acordo internacional de acesso à internet e à tecnologia. E aí nós solicitamos para a escola tomar providência. E aí Michel Foucault, ele fala assim que o Estado, para ele te manipular, ele dá um discurso técnico. Ele vai mandar 10 folhas para você com argumento técnico, entre eles do orçamento, para dizer, e o orçamento é uma peça política, não é uma peça técnica, tá? É a gente que decide para onde vai o dinheiro. E aí, falando que não teria como consertar. Aí nós mandamos a solicitação para o Ministério Público. Em 1 mês a sala foi consertada. Trabalho infantil. Uma das violações muito presentes em São Paulo é crianças que estudam a mais de 2 quilômetros. A lei fala
que toda criança que foi matriculada a mais de 2 quilômetros, não por opção da família, ela tem direito ao transporte público, ida e volta. E às vezes as pessoas não sabem disso. E um dos casos muito presente lá no Conselho, um tipo de violação, é recusa de atendimento no serviço público. A mulher vai no Conselho Tutelar, toda quebrada, porque o marido desceu o porrete nela, e o delegado fala, matou alguém? Então não dá para registrar boletim de ocorrência, não. Criança sumiu. Mas a senhora sabe onde a criança está? Não dá para registrar boletim de ocorrência agora, não. E aí, muitas vezes, o único lugar que a pessoa tem para solicitar ajuda é no Conselho Tutelar. Aí o Conselho Tutelar dá uma carta que chama requisição. Requisição é obriga que se faça pela força da lei. Se você não fizer, você vai ter que responder perante o Ministério Público que defende a sociedade. Daí o delegado registra boletim de ocorrência. Em diversos serviços onde a pessoa às vezes vai e não é atendido como cidadão. Violência doméstica, dependência química dos pais. E aí eu quero falar um pouquinho desse PPCAM. Aí se você pudesse dar só um tempinho. PPCAM é um programa de proteção a crianças ameaçadas de morte. No artigo 136 fala assim, que em casos excepcionais, em exceções, essa criança ela pode ser acolhida e comunicada imediatamente ao Ministério Público o acolhimento dessa criança. O papel de acolher criança não é do Conselho Tutelar. E todas as vezes que o Conselho Tutelar entra dentro dessa comunidade e pega essa criança ou esse adolescente e leva para o abrigo, geralmente ele não entra muito para falar sobre a falta de médico na UBS. Ele não entra muito para discutir com a comunidade. Quando ele entra para acolher criança, ele vai fortalecendo essa imagem dele de catador de criança. E aí uma das estratégias que a gente tem usado lá é não acolher crianças só em casos excepcionais. Por exemplo, o adolescente está sendo ameaçado de morte ou foi agredido a ponto de que ele pode morrer. Se acolhe em casos excepcionais. Nos outros casos, encaminha-se relatório para o Ministério Público e a equipe técnica do fórum vai avaliar se essa criança deve ser acolhida ou não. E existem muitos casos que a equipe técnica opta por intervenção do CRAS ou do CREAS e às vezes consegue até reverter a situação de acolhimento desta criança. Mas também existe casos que chegam tarde demais? Não. Acontece isso? Não. Não. Até porque a maior causa de acolhimento de crianças no Brasil é a pobreza. E a lei fala que a criança ela não pode ser acolhida por ser pobre. Mas, Márcio, é um não da sua região ou é um não de estatística brasileira? Brasileira. Que o Conselho não chega Brasileira. tarde. Da nossa região. Estou falando experiência do Conselho Tutelar Distrito São Rafael. Porque não é... Tá? Calma, gente. Não posso falar do Brasil. Não, o senso comum que a gente tem é que os conselhos chegam tarde. Sim, a maioria. Crianças passam De morte? exploração. Mas muitas vezes já tem uma história. Gente, o que falta no Brasil, Senso comum. que falta no Brasil, Comumente. que falta no Brasil não é acolhimento, é política básica de proteção. O que falta é isso. Também. Mais isso. Eu não vi os pais assassinados, o menino foi no fórum de proteção, e nem no fórum ouviu ele. É ridículo, sabe? E o menino vai pedir socorro e negaram socorro a ele. Mas a realidade não é essa, gente. A realidade, de acordo com o que eu trabalho, você não é obrigado a crer, irmã, mas eu estou falando da minha experiência com base no que eu trabalho, nos dados que eu tenho. A realidade é que muitas crianças eram abrigadas pela questão de pobreza. Se confunde muito a questão de negligência e pobreza. Isso é filho de pobre que é acolhido. Você não vê pessoa do Tatuapé sendo acolhida. Tem um recorte econômico, não tem? A criança foi acolhida, não, mas o que eu faço? Se vira, a senhora tem que ir no fórum e dar um jeito. Não é assim. A pessoa tem direito à defesa. A pessoa foi acusada de pedofilia, ela tem direito à defesa. E deve-se encaminhar essa pessoa para a Defensoria Pública. E aí eu vou dar um exemplo rápido do quanto isso é grave. Uma garota, ela... Está gravando não, né? Tem que gravar não? Não. Para ter descentralizado os postos da Defensoria Pública. Hoje um cidadão que precisa de um advogado público, ele tem que ir para a Praça da Sé.
Só que quem mora em Santana, Vila Mariana, que dificilmente vai precisar do defensor, mora perto. Mas quem mora no São Rafael, Cidade Tiradentes, é muito longe, é longe para burro, meus irmãos. E aí nós achamos que isso viola o acesso das pessoas aos direitos. E aí o ano que vem agora a gente vai entrar com essa nova ação junto ao Ministério Público. E vou terminar, porque não dá para falar mais, porque é muita coisa. Eu acho assim, ó, algumas lições que eu tiro de tudo isso é assim, que a gente não pode idealizar as coisas. Se eu falei que só tem coisa certa na Rede Igreja Amiga da Criança, não acredite. A Rede Igreja Amiga da Criança é cheia de problema, temos dificuldade de relacionamento, não é o céu. Hoje de manhã cedo eu falava para uma pessoa, se no céu o diabo virou diabo, imagina na terra o que a gente pode virar. Então, às vezes, nós deixamos de realizar os trabalhos com a nossa comunidade porque nós idealizamos. Nós esperamos tudo perfeito, que todo mundo se entenda, que não tenha vaidade. Todos os problemas que existem, onde tem 3 humanos, existem dentro da Rede Igreja Amiga da Criança. Temos que entender que quando você for para esses espaços, você não vai ser nem sempre... Daqui não grava não, tá? A gente só trabalhar para a comunidade, a gente tem que trabalhar com a comunidade. Colocar o povo para trabalhar junto com essa luta. E aí eu entendo o quê? Que o espaço do Conselho Tutelar, como os outros órgãos públicos, tem que estar aberto para a comunidade. Se existe uma luta das mulheres por acesso à creche ou à área de cultura, que elas usem o espaço do Conselho Tutelar para fazer reunião. Se o Conselho precisa fazer a reunião, que ele use o espaço do Conselho, porque isso vai desmistificando. Porque a pessoa acha que lá está cheio de criança, ela vai chegar lá e só vai encontrar papel. Outra coisa, aprenda a lidar com a turma do não. Tem uma turma, meus irmãos, que a única coisa que eles sabem dizer é não, é possível, não tem jeito, não vai dar certo e não vai para frente. Outra coisa, aprenda a lidar com assédio moral, aprenda a lidar com autoritarismo, humilhação, isolamento, pressão, ameaça. Meu primeiro ano no Conselho Tutelar, eu fiquei por 8 meses sem que uma das conselheiras quisesse assinar o documento que eu tinha dado encaminhamento. Porque o que acontece? Em muitas situações, o Conselho Tutelar, o conselheiro, ele é apoiado pelo mesmo grupo político que está na prefeitura. E aí, como ele vai representar o subprefeito ou o prefeito que é amigo dele lá no Ministério Público? E aí você tem que estar preparado e orar muito, pedir muita graça a Deus, pedir discernimento a Deus. Aí que eu acho que está a batalha espiritual que às vezes a gente não entende, né? Você conseguir passar por isso e conseguir sair inteiro. Cuide de você. Procure alguém para você fazer supervisão. Se você não tem dinheiro para pagar um supervisor, procure um profissional da sua área que você possa se aconselhar com ele. Estou com um problema assim, ouça ele e ele te ouve. Procure conselhos, procure ter alguém que possa te mentorear, porque isso vai te fortalecer. E, se possível, faça terapia, que vai te ajudar muito. Faço toda semana, viu? Não lide só com a desgraça, né? Tem gente que quer que a gente venha falar do conselho só a desgraça. Quando eu chego em casa, minha esposa pergunta como foi o dia, eu falo assim, olha, eu tirei da situação de violação de direitos 10 crianças. Não é que eu atendi 10 crianças que sofreram abuso, eu tirei ela da situação do abuso e contribuí para ela ter acesso à política pública. A gente tem que focalizar, a Bíblia diz que os nossos olhos são bons, tudo é bom. Agora isso aqui é para a igreja. A igreja não acessa o Conselho Tutelar, porque ela acha que o Conselho Tutelar é para pobre e para a comunidade que ela atende. Ela não entende que o direito da criança é para todas as crianças, não é para a criança pobre. O Conselho Tutelar é para toda criança, é uma política universal. E aí, porque às vezes a família de classe média não acessa o conselho, às vezes o serviço não avança. Porque quando a classe média estava na educação, a educação não era boa? Então, se você quiser melhorar um serviço, traga a classe média para esse serviço. E aí eu vou terminar com um versículo do Milton Nascimento. Essa música, eu acho que é um recado de Deus para nós. Ele diz assim, morena, quem temperou, cigana, quem temperou o cheiro de cravo? Cigana, quem temperou, morena, quem temperou a cor de canela? A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã. A chuva cigana, a dança dos rios, o mel do cacau e o sol da manhã. Meus irmãos, quem temperou? Ele não conseguiu dar a resposta. Quem que fez o cheiro do cravo é capaz de mudar a realidade de qualquer cidade. Lembre-se que você vai fazer a sua parte. Deus não te chamou você para ser o salvador do mundo, você vai fazer a sua parte. E o que você não puder fazer, Deus está em missão antes de você.
Quem começou a missão não foi você, foi Deus. E Ele te convidou para a missão. Então lembre-se assim, que quem criou o cheiro do cravo, quem fez a lua morena, quem faz o vento dançar, também é capaz de mudar a realidade onde você está. E se você fizer tudo e perceber que não está terminado, não tem problema, porque é assim mesmo, você vai fazer só a sua parte. E as demais coisas serão acrescentadas por Deus. É Ele que é capaz de fazer. A gente vai ser ferramenta para fazer a nossa parte. Eu não sou os 5 conselheiros, eu sou um conselheiro. Tem situações que eu quero intervir, mas eu tenho um limite, porque eu preciso de 3 assinaturas para tomar uma decisão. E se eu não consigo as 3 assinaturas, se eu não consigo me articular, eu não consigo fazer essa decisão. Mas aquele que deu o cheiro para a canela, ele sabe do que eu fiz. Faça a sua parte que é possível. E não sofra muito, porque senão você vai morrer. E se você vai morrer, por enquanto a alma não vem fazer ação social. Você precisa estar vivo. Tá bom? Cuide bastante de você e que Deus abençoe todos vocês e obrigado pelo espaço.